Muito bem, vamos ao último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento, recebendo aqui Sidney Pereira Gomes. Tudo bom? Tudo bem. Qual é o teu comentário para hoje, Sidney? Então, as pessoas têm confundido e têm nos perguntado bastante sobre a questão dos insumos em cima da construção. Porque como há uma negociação maior, uma flexibilização em prazos devido à economia, as pessoas acham que o valor final do imóvel vai ser significativamente inferior, porque há uma acomodação dos valores em função do mercado imobiliário, de uma forma geral, mas esses insumos eu me refiro ao tijolo, ao ferro, ao material de acabamento, eles não vão influenciar. O que vai influenciar, sim, no valor do imóvel é o valor do terreno. Hoje, Porto Alegre, como exemplo, tem um valor do metro quadrado do terreno proibitivo, porque há poucos terrenos para construção. Até porque, como houve no Conselho do Plano Diretor a mudança do plano diretor, restringindo alturas, por exemplo, aumentando a área vegetada desses empreendimentos, ficaram menores as possibilidades de compra de 2, 3, 4 terrenos para edificação de um grande empreendimento. Então, o que vai significar o valor final, certamente é o valor do terreno e não do material empregado. Evidentemente que se nós passarmos lá para a classe C, para a classe Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que vai usar um material, um insumo bastante inferior, claro que vai refletir no valor. Mas nós estamos falando de um mercado como um todo. Então, esse é o nosso comentário. Não se iluda que vai ter um desconto grande porque o material está sendo usado desta ou daquela forma. Não é verdade. O mercado se acomoda pela demanda. Sidney, abrindo também o espaço aqui para o nosso telespectador, as pessoas têm mandado alguns questionamentos, né? No que se refere à aquisição da casa própria, tão sonhada casa própria, muitas vezes não é casa, é um apartamento, né? E algumas pessoas lá pelas tantas acabam desistindo ou vendo uma necessidade de desistir desse negócio, né? E aí a dúvida que fica é, qual é o primeiro passo? O que se faz diante disso? Não quero mais um apartamento e preciso de uma casa, mas eu ainda estou pagando, né? Bom, o primeiro ponto que o telespectador deve saber é que legalmente 7 dias depois da aquisição ele pode desistir totalmente do negócio. Isto é legal. Quanto à compra equivocada ou por diversos fatores, eu já tive clientes que quando da compra pensavam em ter uma vida, um casal somente e tal, e tinham um filho. No inteirinho da compra, novo filho. Pensavam já num outro tamanho de imóvel, numa outra configuração. Ou aqueles que compraram, o filho adolescente resolveu fazer um intercâmbio no exterior e lá se foi e não voltou, o downgrade. Então, tem diversas situações para aquisição deste imóvel. O que deve se fazer é procurar um corretor de imóveis para tentar solucionar esse problema. A primeira situação é a de venda. A venda deste imóvel adquirido, o repasse para outrem e depois a aquisição do próximo. Até porque as vendas casadas, elas são bastante raras. Arriscadas também, né? Não, eu não diria arriscada, porque o corretor de imóveis ele vai ter o controle, vai ter a certeza de que os dois imóveis estão legais e sadios para a venda. Não se trata disso. Se trata, sim, tu imagina alguém que queira comprar, esteja numa casa e que queira comprar um imóvel com aquela característica. Ou aquele que está no apartamento com aquela característica e queira comprar um imóvel exatamente igual. É bastante raro. Mas tem como fazer essa venda de uma forma sadia e tranquila. Exatamente. Então fica a dica para quem quer fazer essa transição de que não é impossível, né? Que realmente a gente consegue. Não, de forma alguma. Inclusive existem, telespectador, preste atenção, que pode inclusive substituir essa hipoteca. Ele comprou um apartamento e fez o financiamento, Priscila, para este apartamento. Ele pode, se tiver recurso, adquirir outro e transferir esse financiamento, é uma portabilidade. É possível de fazer sim,
né? Desde que a venda aconteça do bem primeiro. Então, é uma questão de adaptação é uma personalização. Não existe um regramento total. Existe um regramento total para financiamento, para registro, para compra, né? Mas há de se fazer aí a personalização de cada um dos negócios efetivados. E aí vem mais uma vez até a tua própria dica, né? Sempre vá atrás de um corretor com formação, uma pessoa que tenha realmente... Eu tenho dito assim, mas o corretor que ele é... Não, então ele não é corretor. Ele não é um corretor de imóveis. Tá? Se ele não tem a formação, se ele está em formação, ou se ele é simplesmente um viajante ou caiu de paraquedas num negócio imobiliário, ele não é corretor. Quando a gente fala em corretor, a gente fala do corretor credenciado, preparado, qualificado para resolver o problema imobiliário. E isso a gente acaba sentindo também na própria conversa, né, com o corretor. Se ele tem diálogo, se ele tem conteúdo, se ele te abre possibilidades, porque em muitas situações a gente conversa com algumas pessoas, muitas vezes que dizem, mas esse não dá, esse é difícil, né? O corretor que é profissional e que ele tem uma formação, ele foi preparado para isso, para resolver o teu problema, para enxergar dentro do teu problema uma oportunidade de um novo negócio. A gente tem dito há muitos anos, e desde lá de 2004, quando nós fundamos a Universidade Corporativa do Sindimóveis, que são cursos de qualificação para o corretor de imóveis, a gente já tinha esta preocupação com a questão do passo a passo. Tá? Quando você falar com um corretor de imóveis, telespectador, fale da sua necessidade, não do seu querer. Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença, porque eu quero morar em frente ao Parcão numa cobertura de 4 dormitórios. Não, mas não, é eu e o meu cachorro. Então eu não preciso de 4 dormitórios. Fala da necessidade, exatamente. Mas quanto tu tem eu tenho R$5.000. É de renda? Não, o valor total de entrada, tu não vai morar no menos de venda. Então, é necessário que as pessoas se abram para o seu corretor para que não haja equívocos e perda de tempo. Hoje nós vivemos numa era de muita velocidade nas coisas. Então, para dar celeridade ao processo de compra, não é visitar 200 imóveis, e sim falar para o corretor de imóveis, aquele que você confia, que você escolheu, a veracidade da tua necessidade e da tua realidade financeira. Tá? Eu não tenho condições de comprar um imóvel de 3 milhões, mas eu gostaria de ver um imóvel de 3 milhões. Então, vai só para passear. Né? Vai só para passear, porque não é este imóvel o meu foco. Então, eu diria uma troca, uma transparência uma troca transparente também, né? do corretor com o cliente, ela é fundamental para a realização do bom negócio. E lá no início é que se constrói isso. Ninguém constrói uma relação enganando no início para depois consertar. Não, conta tudo, fala toda a tua necessidade, a tua realidade, que aí vão encontrar juntos uma solução. É mais ou menos como um casamento. O corretor de imóveis tem que casar com a família. Ele tem que poder se colocar dentro da família, conhecendo suas necessidades reais, para depois então fazer o melhor negócio. E aí sim, é o que a gente chama de fidelização. E ele é um realizador de sonhos também, né? Sem dúvida alguma, mas só vai ser o realizador de sonho, o cliente só será fiel a ele se o cliente mesmo der a oportunidade de ele interagir. Onde botar o pé atrás, ficar na defensiva, aí não tem casamento algum. Por isso que tanto se faz importante a formação que vocês tanto incentivam, com certeza, para esse profissional. Não tenho dúvida nenhuma. E Sidney, trazendo mais uma dúvida do nosso telespectador, né? Quando o empreendimento atrasa a entrega, né? Como é que a gente deve proceder nesse caso, né? Isso, Priscila, deve sempre estar em contrato. Né? Houveram, algum tempo atrás, muitos atrasos, né? Por conta de diversos fatores. E isso reza em contrato. Né? Deve rezar lá em contrato, porque se atrasa a obra é o imóvel novo. Então, a incorporadora certamente previu em alguma cláusula a multa ou alguma outra penalidade legal.
Né? Eu acho que, quem acha não tem certeza, porque cada caso é um caso, né? Mas eu acho que a transparência lá no início do negócio e a compreensão também de ambas as partes, porque muitas vezes, e que houve, não tinha material de acabamento. A diversidade. Louças, pisos cerâmicos estavam faltando muita coisa há uns anos atrás. E o prazo de entrega de 30 passou para 36, 48 meses, o prazo de entrega das obras. Como administrar isso? Pô, mas eu vou ser penalizado porque o mercado não tem. Então, há de se, em tudo, como tudo na vida, há de se encontrar o equilíbrio nessa relação. Deve sim cobrar a construtora, mas deve também ter o entendimento do atual momento, né? Se é momento de crise ou de dificuldade financeira da construtora, bom, aí abre o olho duplamente. Porque se ela está com um problema financeiro, talvez ela não consiga entregar o empreendimento. E sempre é bom a gente ter como foco de ter um empreendimento que já tenha um financiamento, já tenha por trás o suporte de um agente imobiliário, um crédito imobiliário, né? De um agente financeiro. É muito importante porque o cronograma físico e financeiro, ele acompanha, ele vai junto, né? À medida que você vai fazendo a obra, vai aportando dinheiro. Então, é mais fácil de chegar ao valor. Mas hoje é muito mais seguro porque as empresas, elas têm uma legislação que é patrimônio de afetação, que chama. Então, aquele valor é para aquela obra, então é ali, ele não vai poder tirar o dinheiro dali e colocar em outro lugar. Não, hoje ele tem o comprometimento e também tem seguros, né? Quanto maior a empresa, mais idônea a empresa, ela tem um seguro mais fácil de ser contratado para garantia de entrega. E outra coisa também que me faz pensar agora é que em momentos de crise a gente enxerga também oportunidades, né? Me fez lembrar uma situação de que muitos imóveis lá em São Leopoldo, onde eu moro, eles vêm sendo colocados à venda em função de separação de casais, né? Então, até mesmo, muitas vezes, em situação de crise para uns, gera-se oportunidade para outros, né? Então, é bem comum, assim, a gente procurar imóveis lá. Porque também estou nessa fase de transição, cedendo, né? Saindo de um apartamento, enfim, e abrindo por uma casa. Então, como está sendo comum, realmente, essa crise também na família, que acaba afetando lá o mercado imobiliário, né? E acaba gerando, muitas vezes, oportunidades para outros que querem adquirir. A gente pode viver de diversos ângulos, né? Isso é milenar no mercado imobiliário, que é os upgrades e os downgrades. Isso é milenar. Por algum motivo há. O que acontece é que a nossa sociedade hoje separa muito mais, casa muito mais, né? Tem menos filhos, ou alguns mais filhos, enfim, é muito complexo. Nós teríamos que ver caso a caso. Né? E também a forma de compra. Porque muitas vezes o casal não é casado, né? São dois namorados que compram em condomínio. Outra situação. Outra situação. Cada um vai responder pelo seu comprometimento de renda junto ao agente financeiro. Né? E há de se ter o que foi combinado anteriormente para aquele recurso próprio que foi aportado na obra ou no negócio no início. Metade meu, metade teu. Ok. Sobre esse valor de entrada, metade de cada um. Eu me comprometi com 60% da renda, tu com 40%. É assim que deve ser. Até porque essa compra ela pode ser até feita pelo outro. Tá? Eu vou comprar a tua parte. Pode ser feito também. As questões dos casais que são casados ou aqueles que têm uma união estável, sim, aí tem que vender o imóvel possivelmente ou avaliar com um corretor de imóveis para que o outro adquira 50% do valor. E a partir disso também é importante que seja transparente, né? Que tenha-se uma relação transparente no momento em que se disponibiliza esse imóvel para venda, porque lá pelas tantas o casal resolve permanecer e aí não vendemos mais. Ou fica naquela história, coloca no site da imobiliária, tira do site, coloca no site, tira do site. Então fica o corretor também tendo que administrar conflitos, né? Isso é um problema, porque o corretor de imóveis, a gente tem falado que o corretor de imóveis ele é um consultor
né? Ele é um formador de opinião. Né? Ele não é o vendedor do imóvel, porque ele interage de tal forma com as pessoas que ele passa a ser o psicólogo também, nesses mediador, casos. né? Né? Muitas vezes. Muitas vezes ele é o mediador deste conflito. Tá? É mais ou menos como o juiz que chega lá e me diz, vem cá, será que não tem uma forma de vocês ficarem juntos, né? Quem sabe? Não. O corretor é a mesma coisa. Né? Quando ele mostra, porque sempre um casal, principalmente aquele mais intempestivo, né? Ele quer ver o equivalente dele e já quer ver um equivalente para sair logo da situação. O intempestivo vê assim, né? Então, sem dúvida nenhuma, que quando ele percebe que a parte dele não vai atender uma necessidade para um downgrade, normalmente aí é um downgrade, né? Que não vai satisfazer esse apartamento, tipo um dormitório, está saindo de 2, vai para o de 1 e não vai atender a sua necessidade, né? Aí de repente ele quer voltar, ou N coisas familiares que podem acontecer. O que tem que ser é transparente com o corretor de imóveis, porque ele está ali para prestar um serviço, um atendimento de qualidade. Agora, a informação que ele recebe também tem que ser de qualidade para que não comprometa ali na frente o que ele está fazendo. Sidney, em resumo, então, o momento é de compra. Tanto de compra quanto de venda, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É uma questão de oferta e procura. Hoje, a crise, as pessoas deixam de consumir algumas coisas. Imediatamente, quando vislumbram uma dificuldade financeira, elas param de consumir algumas coisas. Eu estava vendo outro dia, num programa de televisão, que os casais, alguns casais em São Paulo, assíduos frequentadores de bares e pizzarias, na sexta, no sábado, no domingo, já estão indo só um dia. E já estão pedindo mudando em casa. Ou seja, também, né? Muda totalmente a forma. E imóvel é igual. As pessoas transferem a opção de compra quando tem crise. Opa, não. Ou quando estão precisando de dinheiro, bom, agora eu vou vender. Né? Não se tem um termômetro para isso. Né? Mas a tendência é de que os preços dos imóveis se acomodem, né? E se faça compras melhores. Né? É um momento de compra, sim. É um momento de um bom negócio imobiliário. Sidney, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, sempre muito sábio nos seus argumentos. Obrigada também, Priscila, por estar conosco nesse programa aqui maravilhoso, então, para você. Estamos encerrando aqui o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Voltamos na semana que vem e uma ótima semana.